Olá pessoal, mais um vídeo da série Milkmat. Dessa vez um problema da SFAL. Seja R o conjunto dos números reais e sejam f de R em R e g de R em R, definidos como f de x é igual a 2 elevado a x e g de x é igual a x ao cubo menos x. Então, F é injetora, G sobrejetora, todos aqui estão falando sobre injetora e sobrejetora. Tá? Não está falando sobre bijetora, mas eu vou falar sobre bijetora. Então é o seguinte, vamos ver como é que é a função do f de x é igual a 2 elevado a x e como é que é a função x ao cubo menos x. E vamos analisar o que é ser injetora ou sobrejetora. Tá? Então, para quem já sabe, né? Tá? Vamos ver aqui como é que é a função f de x, que é 2 elevado a x. Então, a gente faz aqui um eixo x e y, tá bom? Então, aqui estão os valores 1, 2, 3, 4, etc. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Né? Tá? Então, eu vou jogar valores para x, que estão aqui nesse intervalo, e vou descobrir o valor de y, que é o f de x, né? Isso aqui é a mesma coisa que y, e vou colocar esses pontos aqui e vou traçar o gráfico de 2 elevado a x. Quem já sabe de cor o gráfico, já sabe como é que faz o desenho. Agora, quem não tem experiência, tem que fazer o quê? Tem que colocar os valores de x. Quando x é 1, 2 elevado a 1 dá 2, né? Então, quando x é 1, o y é 2. Esse ponto aqui está no gráfico. Quando x é 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então, está aqui, ó, 4. Esse ponto aqui está no gráfico. Quando x é 3, 2 elevado a 3 dá 8. Então, 4, 6, 8. Está aqui, ó. Então, esse ponto aqui faz parte do gráfico. E vai continuar lá para cima, né? A gente está percebendo que quando aumenta esse aqui está aumentando. Tá? Quando x é 0, 2 elevado a 0 dá 1. Então, esse ponto aqui está no gráfico, ó, 1. Quando x é menos 1, 2 elevado a menos 1, o que é 2 elevado a menos 1? 2 elevado a 1 é 1 sobre 2 elevado a 1, que é meio. Então, quando x for menos 1, o y é meio, está aqui, ó, esse ponto está no gráfico. Quando x for igual a menos 2, ó, então 2 elevado a menos 2 dá o quê? Dá meio elevado a 2, tá vendo? O menos aqui inverte a base, ó. Então, quando eu invertir a base, eu elimino o menos. E 1 meio elevado a 2 dá 1 sobre 4. Então, é na metade da metade. Aqui, ó. Aqui. E menos 3. Menos 3 vai dar o quê? 2 elevado a menos 3. Tá? Vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 2 elevado a 3. Mas mudou agora? Não, é a mesma coisa. Tá? Eu posso fazer isso aqui. É 1 sobre... Aí eu tiro o sinal do expoente e levo tudo para baixo, aqui no denominador. Que vai dar 1 sobre 8, que é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Tá? Então, vai ficar aqui, ó, mais perto ainda do eixo. E assim vai. Tá? Então, vou fazer o gráfico disso aqui. Ele é mais ou menos assim, ó. Tá? É um gráfico que vai fazendo uma curva aqui, ó. Tá? Vai subindo. E para cá, vai descendo aqui, ó. E vai ficar paralela, né? Paralela não, né? Na verdade, vai chegando bem perto do eixo X, assim, ó, quase encostando no eixo X. Como se encostasse no eixo X, tá bom? O eixo X é o que a gente chama de a reta que é assíntota, né? Assíntota é a reta onde o gráfico vai se aproximando, mas nunca encosta, só se aproxima. Certo? Então, esse é o gráfico do 2 elevado a x. E esse daqui? Bom, esse daqui é uma do terceiro grau. Então, ela tem um gráfico característico. Ajuda a gente a desenhar o gráfico sabendo as raízes. Então, quais são as raízes? Colocar o x em evidência. Então, aqui vai ficar x ao quadrado e aqui menos 1. Tá? Para achar as raízes é igual a 0. Né? Então... x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso aqui seria o produto notável. É x mais 1 vezes o x menos 1, ó, igual a 0. Então, as raízes é o quê? Quando o x for igual a 0,
quando x mais 1 for igual a 0, ou seja, o x tem que ser igual a menos 1, porque menos 1 mais 1 dá 0. E quando x menos 1 for igual a 0, ou seja, x for igual a 1, né? Porque 1 menos 1 dá 0. Então, essas são as três raízes. Então, vamos fazer o gráfico. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. Tá? Vou colocar aqui o ponto 1, o 2, aqui o 0, aqui o menos 1, aqui o menos 2 e etc. Tá? Então, veja, as raízes são essas aqui, ó, esse ponto e esse ponto. Esses três pontos fazem parte do gráfico, tá? E como é que é esse gráfico aqui? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando o grau do polinômio é ímpar, quer dizer que esse gráfico vai ser como se fosse uma reta crescente ou decrescente. Por que eu digo como se fosse? Porque se fosse do primeiro grau, seria uma reta crescente ou decrescente. Mas como é do terceiro, do quinto, do sétimo grau, ela começa como se fosse uma reta, mas ela faz algumas curvas aqui e depois continua reto. Tá? Ou descendo, né? Daí faz umas curvinhas e continua descendo. Ou subindo, faz umas curvinhas e continua subindo. Essa daqui é do terceiro grau, então ela vai passar aqui, aqui e aqui. Tá? E o coeficiente do x ao cubo aqui é o que? Positivo, é mais 1. Então, ela é crescente, ela vai subindo. Então, ela vai subir aqui, ó, passar por aqui, subindo. Aí, eu falei que ela faz uma curvinha, porque ela tem que passar aqui, tem que passar aqui. Então, ela vai fazer uma curvinha, vai passar aqui, vai fazer outra curvinha, vai passar aqui e vai continuar subindo. Tá? É claro que não reta, mas como se fosse um pedaço de uma parábola, assim, meio curva para lá e curva para cá. Assim. Certo? Então... o desenho do gráfico é essa coisa feia aqui que eu fiz aqui. Tá certo? Bom, agora, através dos desenhos, eu vou fazer análise dela ser injetora ou sobreinjetora. Aí você fala assim, mas então para fazer essa análise da injetora ou sobreinjetora só fazendo o desenho do gráfico? Não, não exatamente. Mas você tem que ter uma ideia de como é que é a imagem e como está o domínio dessa função. Então, vou explicar o que é a imagem e domínio nessa daqui primeiro, ó. Então, o domínio dessa função, ou seja, quais são os valores de x que eu posso colocar aqui? Todos, né? Afinal, ela está escrita aqui, f é de r em r. Esse primeiro r aqui é o domínio, e esse daqui é o contradomínio, não é a imagem, é o contradomínio. O que a imagem pode ser? Então, a imagem pode ser algum número do real. Então, o domínio, todos os reais, ou seja, eu posso colocar qualquer valor de x aqui que eu vou achar uma imagem. Tá? E como é que estão essas imagens? Bom, pelo gráfico a gente percebe que as imagens, elas são o quê? Maiores do que zero. Tá? O y, que é a imagem, vai ser o quê? Maior do que zero. Vai ser zero? Não, nunca vai ser zero. Aí você fala, por que nunca vai ser zero? Porque esse gráfico aqui nunca vai encostar o eixo x. Não encosta o eixo x. Ele só está acima. Aí você fala, mas ele nunca vai encostar mesmo? Não, nunca vai encostar. Aí você fala assim, mesmo que eu coloque aqui menos 1 trilhão, menos 1 trilhão, isso aqui vai ficar 0,0000000000000 e alguma coisa lá na frente, 0,1. Tá? Então, é muito perto do zero, mas nunca vai ser o zero. Certo? Então, essa daqui vai só se aproximar aqui. Ou seja, todas as imagens, todos os valores de x que vão sair dessa daqui vai ser o quê? Qualquer x maior que zero até o mais infinito, né? Maior que zero até o mais infinito. Na verdade, quando eu falo y maior que zero, eu estou dizendo infinito, tá? Até o infinito. Então, a imagem é qualquer um daqui, ó. Beleza? Tá. Então, o que é uma função sobrejetora? Sobrejetora é uma função em que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Tá bom? Qual que é o contradomínio? Então, quando você olha aqui na função f, o contradomínio é os reais. E qual que é o conjunto imagem? São os reais positivos. Ó, é igual isso aqui? É igual? Pergunta, é igual? Não, não é igual. Isso aqui não é igual, é diferente. Então, quer dizer que o domínio, o contradomínio, não é igual à imagem nesse daqui. Porque ele está dizendo aqui, ó, que o contradomínio, tá vendo? O contradomínio, ele é os reais. Então, o contradomínio é os reais aqui, ou melhor, desculpa, a imagem
dessa daqui são todos os reais? Ou é todo o eixo Y aqui que vai ter correspondente? Não, só dos y maiores do que zero. Aqui, ó. Então, dos y maiores que zero. Então, quer dizer que o conjunto imagem é o quê? São os reais positivos, ou seja, para lá, né? E não nulos também, esqueci, hein? Não nulos, né? Porque a imagem não pode ser zero também, ó. Então, são os reais positivos, agora eu estou falando certo. Os reais positivos, porque o zero não é positivo. Tá? Então, quando eu tenho mais e o asterisco, aí eu posso falar os reais positivos, porque quando eu tenho os reais só o mais, eu tenho que dizer os reais não negativos, tá? Porque o mais significa não negativos, porque daí entraria o zero, mas como eu não quero o zero, eu pus o asterisco. Então, aqui realmente são só os positivos. Então, a imagem são só os y positivos, mas o contradomínio são todos os reais, então para baixo também. Ou seja, o contradomínio coincide com a imagem? Não. Então, a função f é sobrejetora? Não. Tá? Eu costumo dizer para lembrar que sobrejetora é quando não sobra y sem imagem. Por exemplo, se você pegar e representar essa função f aqui pelo diagrama de Venn, aqui está dizendo que são os reais e aqui está dizendo que são os reais, né? F de R em R, tá bom? Só que o domínio pode ser todos eles, pode ser aqui, ó. Todos eles pode ser aqui. E o contradomínio também é todos os valores aqui, ó. Todos os valores aqui são os contradomínios. Todos os números reais são contradomínio. Porém, a imagem vai se ligar somente com uma metade do conjunto aqui. Qual metade? A metade positiva. A metade negativa vai ficar sem relacionamento. Ou seja, sobra elementos no contradomínio. E eu costumo falar isso porque daí fica sobre, é porque não sobra. Sobrejetora é aquela função que não sobra. Como essa daqui sobrou, ela não é sobrejetora. Então, onde tiver F é sobrejetora, está errado. Está errado. Ambas são sobrejetoras, está errado. Não são injetoras nem sobrejetoras, não. Então, por enquanto, é essas aqui, ó. Tá bom? Bom, e essa daqui? Essa daqui, ela é sobrejetora? Veja, qual é o conjunto imagem dessa daqui? Está escrito aqui, ó, são os reais. Desculpa, o contradomínio são os reais. Então, os reais. E qual é a imagem? Todos os y. Todos os valores de y têm correspondente aqui. Qualquer número real aqui tem correspondente, porque esse gráfico ele vai infinitamente lá para o menos infinito e sobe infinitamente lá para o mais infinito. Então, todos os valores de y têm correspondente. Tá? Se eu fosse fazer um diagrama assim dessa daqui, aí todos eles não teria nenhum sobrando aqui. Ela iria ligar aqui a todos também, de alguma forma, todos estariam ligados. Tá? Todos os elementos do contradomínio teriam um correspondente aqui. Ou seja, essa é sobrejetora? Então a pergunta é, sobra elementos no contradomínio? Não, não sobra. Todo mundo tem correspondente. Então, a G, ela é sobrejetora. Então, G é sobrejetora, G injetora. Eu posso riscar essa aqui, G injetora? Não, ainda não, porque ela pode ser sobrejetora e injetora. A gente vai analisar se ela é injetora. O que eu posso ter certeza é que essa daqui ela é sobrejetora e não só sobrejetora, tá? Ela pode ser sobrejetora e injetora. Vamos analisar já a injetora. Então, sobrejetora, essa aqui está certo. Tá? Essa aqui está faltando colocar aqui G é sobrejetora, então, e aqui já está F de X sobrejetora. Ambas são sobregetoras, essa aqui é sobrejetora, sem problema. Ambas são injetoras, então eu tenho que analisar se elas são injetoras. E não são nem injetoras nem sobregetoras. Olha, isso aqui está errado porque ela é sobrejetora. Ela é sobrejetora. Aqui está dizendo que não são injetoras, então está dizendo que essa daqui não é sobrejetora, e ela é. Tá? Então até agora ficou só essas duas. E aí? As duas são injetoras? E o que é injetora? Injetora é quando... eu ouvi esses dias alguém falar, injetora é o tipo da função 1 para 1. Tá? 1 para 1. O que quer dizer 1 para 1? Quer dizer que para cada x eu só tenho um y. E para cada y só tenho um x que gerou aquele y. Tá? Então, vou começar a analisar por essa daqui. Por exemplo, para esse y aqui, quantos valores de x gerou esse y?
esse valor de x, esse valor de x e esse valor de x. Então, eu tenho 3 valores de x para 1 y. Ponto. Essa daqui já não é injetora. Entendeu? Porque para ser injetora, ela tem que ser o quê? 1 para 1. Tá? Por exemplo, para esse valor de y aqui, qual o valor de x que gerou? Só esse aqui. Ah, mas então ela é injetora. Não, ela não é, porque se tiver um ponto do y que tiver 2 valores de x que gerou ele, já não é mais injetora. Entendeu? Então, essa daqui, ela não é injetora. Por quê? Porque tem valores de y, como esse daqui, por exemplo. Ó, aqui tem 1x, 2x, ainda tem mais um x aqui. São 3x que gerou esse valor de y. Então, ela não é injetora. Então, aqui, G é injetora? Não, ela não é injetora. Ambas são injetoras? Não, não são injetoras. Essa daqui eu ainda não analisei, mas essa daqui com certeza não é injetora. Então, a resposta tem que ser essa aqui. Então, f de x tem que ser injetora. Então, vamos ver o f de x aqui. Se eu pego esse valor para y, qual é o valor de x que gera ele? É esse. Tem outro? Não. Se eu pego esse valor para y, qual é o valor de x que gera ele? Ah, é esse. Tem outro que gera esse y aqui? Não. Ou seja, essa função f de x, ela é injetora. Para cada x, um y, para cada y, um x. Ó, tá? Não tem um valor de y gerado por 2 valores de x. Então, essa daqui, ela é injetora. Tá certo. Ó, e aqui diz, não são injetoras. Está errado. Essa daqui é injetora. Mas essa daqui não é injetora. Certo? E eu falei que eu ia falar da bijetora. O que é bijetora? É quando a função ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Então, essa daqui não é sobrejetora porque sobra, mas é injetora. Essa daqui não é injetora por quê? Porque não é 1 para 1, mas ela é sobrejetora. Tá? Aí você fala, que função seria bijetora? Por exemplo, uma função de reta, assim, ó. Para cada y, 1x. Né? Para cada um y aqui, 1x. Para esse y aqui, 1x. Para esse y aqui, 1x. Então, aqui só tem 1x para cada y. Tá? E outra coisa, sobra elementos do y? Não, ó, como essa reta vai infinitamente para baixo, infinitamente para cima, qualquer valor de y tem correspondente aqui. Então, essa daqui seria um exemplo de bijetora, porque ela vai ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá bom? Mas esse daqui nós não temos no problema, nosso problema é esse ou esse. E a resposta certa é letra A. F é injetora e G é bijetora. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Vai aqui nos comentários do vídeo, vai ali nos comentários do vídeo e formule uma questão que eu terei o prazer de responder, tá bom? Não se preocupe com crítica dos outros, o que importa é você aprender. Então, se você tem dúvida, pergunte, que eu terei o prazer de ajudar você na compreensão, tá bom? Não esqueça, antes de ir embora, curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá bom? Segue a playlist que está aqui, vamos que vamos e até a próxima.